pessoal perde tempo mesmo com galinha pintadinha, mas também tem gente que perde tempo dizendo que ser rico no Brasil gera muito preconceito. Calejão, você já conheceu ricos que sofreram preconceito? Ah, direto. Direto, né? É uma classe sofrida, meu irmão. Eu não sei como é que vagabundo aguenta ser rico, ficar andando de jatinho e comendo aqueles bife gordo, suculento, gostoso, com aquele vinhozinho que os caras... Isso aí é sofrimento demais, Helder. Não dá. Muito sofrimento, cara. Mas a Ana Paula Sibert, que é mulher de Roberto Justus, disse que no Brasil as pessoas são doutrinadas a odiar os mais ricos. Novidade para mim, provavelmente é novidade para o Calejão também, mas se ela falou, tá falado. Porque eu não sou rico, então eu não sei como é sofrer esse preconceito. Não posso dizer, não tem lugar de fala, entendeu? Vamos deixar a esposa de Roberto Justus comentar como é estar na pele do 1% desse país. Como é estar na pele do 1% desse país? Vocês acham que só quem está nos outros 99%, só quem nasceu na quebrada, só quem é negro, LGBT, trans, sofre preconceito no país? Você está redondamente enganado. Os bilionários, os multimilionários são alvo de preconceito, sim, todos os dias. Acontece e a Ana Paula Sibert vai provar. Preconceito no Brasil? Sofre, e eu também acho que é uma coisa muito daqui, assim, eu fico triste, porque eu sou apaixonada pelo Brasil, e eu não me vejo morando em outro lugar, assim, eu amo morar no Brasil, eu amo o povo brasileiro, eu adoro, as pessoas falam assim, por que você não vai morar em Miami, porque você ama Miami também, eu falo, gente, não me vejo, eu acho que o calor do Brasil, o Brasil tem uma coisa que lugar nenhum tem, que é assim, o nosso abraço, nosso amor, nossa cultura, nosso jeito, o brasileiro é único no mundo inteiro e muito amado por todo mundo, e eu amo morar no Brasil, eu amo morar em São Paulo, eu amo morar no Brasil, adoro, mas eu acho que, eu falo assim que a gente vive num país com uma desigualdade muito grande. Não tem como negar isso e é muito triste. A parte importante, porque tem gente que nega esse dado, né? Até importante, assim, reconheceu, tem desigualdade, já é um grande avanço no discurso. Mas vamos prosseguir. É uma desigualdade social muito grande, onde uns não têm o básico e outros têm demais. Mas, de novo, eu volto a falar que eu acho que as pessoas que têm demais, ou que têm demais no ponto de vista, mas que conquistaram muitas posses, e em especial aqueles que trabalharam a vida inteira para isso, têm que ser admiradas, né? Eu acho que tem que ser uma janela para você entrar e buscar inspiração, e não para ser agredido, ou para falar que, poxa, porque eu acho que a riqueza, ela vem muito junto com, assim, com soberba, com ostentação. Então, isso eu achei errado. Eu acho assim, não importa o que você tem, mas como você usa, né? Eu acho assim, tem gente que tem muitas condições e usa isso de uma forma maravilhosa para abrir uma empresa e dar milhares de empregos, ou para ajudar pessoas, ou para abrir uma ONG, ou para fazer o bem para quem puder. E tem empresários que são terríveis, assim como tem funcionários que são maravilhosos e outros que são terríveis. Então, assim, eu acho que o dinheiro ele não pode ser uma forma de você olhar e falar assim. O Roberto, ele fala uma coisa numa palestra que eu acho muito inteligente. A gente não pode querer que o outro não tenha. A gente pode querer o que o outro tem. Então, assim, Firmino, eu quero ter uma casa igual a sua. Tá tudo bem você querer ter o que o outro tem. Só que você não pode desejar que o Firmino não tenha. E aí, muito inteligente. Quem é ela mesmo? Desculpa. É mulher do Roberto Justus, Ana Paula Sibert. Cara, uma dor de cabeça que eu quase corri para pegar um paracetamol na cozinha, juro. Porque assim, eu não vou saber como refutar isso aí. Você ganhou, velho. Tipo, mano, sabe assim quando você não tem energia para falar, mas hein? Não, mas porra, meu mano, isso aí é um discurso do liberalismo vitoriano, Helder. Isso aí, até para defender o liberalismo, digamos, existem formas que... Isso aí tem 150 anos, sei lá, mano. Uhum. Entendeu? É um bagulho que você fala, mas por que você está usando a argumentação do começo do século XX, fim do século XIX? Por quê, mano? Sabe? Tipo, tudo isso, tudo o que ela colocou ali já foi tão amplamente debatido e superado e nível assim
for dummies, sabe, Helder? Tipo assim, para idiota compreender, não é que você precisa ser versado em ciência social, ter mestrado, doutorado, não, nada disso. Já totalmente no nível do senso comum, isso já foi explicado exaustivamente. Então, no mínimo, poderia escolher sei lá, abordagem retórica um pouco melhor. No mais, vou me ater a dizer só isso mesmo. Exatamente, Calejon. O problema do Brasil. Eu não sei se sofre preconceito. Eu vou novamente dizer isso, porque eu não conheço uma pessoa rica no nível de Roberto Justus. Então, não tenho ideia se sofre preconceito ou não. Não tenho intimidade com ricos, né? Só tenho intimidade com pessoas de classe média baixa. Eu conheço bastante. Agora, riquíssimos, não tenho intimidade, então não posso dizer se sofre preconceito ou não. Mas, do ponto de vista do debate, né? Por que algumas pessoas odeiam tantos bilionários brasileiros? Não é difícil de entender. Porque a gente tem, no nosso país, uma elite mesquinha e preconceituosa parida de um ventre escravocrata, tá? Escravocrata. Você tem aqui no Brasil essa configuração de elite. É uma elite, assim, se comparar com a elite de outros lugares, ela sempre consegue ser um pouquinho mais escrota, um pouquinho mais mesquinha, um pouquinho mais exploradora e chorona. Se eu vou te falar, ô Calejão, se você pegar uma entrevista de um grande fazendeiro, se você pegar uma entrevista de um grande industrial, se você pegar uma entrevista de um grande herdeiro, é impressionante quantas vezes a gente vê uma choradeira do caralho, mano. Tirando aí umas raras exceções, entendeu? Mas a maioria é uma choradeira. O cara do agro vai chorar porque ninguém reconhece que ele planta. Se ele não planta, a cidade não janta. Aí a Ana Paula Siebert vai reclamar que sofre preconceito porque as pessoas não veneram aqueles que trabalharam muito para enriquecer, como se fosse uma obrigação, né? Você reconhecer a magnitude, a importância dessas pessoas para a população brasileira. É uma choradeira do caralho. É uma choradeira. Quando, na verdade, quem devia estar chorando o tempo todo e reclamando o tempo todo e com direito é quem está lá na base da pirâmide. Quem está com a porra da bag nas costas, com a quentinha com 40 graus, tá? No meio da rua, com uma CG toda fodida, correndo o risco de ser atropelado. Esse cara que tinha que estar chorando, falando de preconceito, uma pessoa privilegiada, e não precisa ser privilegiada no nível de um Roberto Justus, não. Pode ser privilegiado no nosso nível, cara. Que dentro de uma sociedade desigual como a nossa, a gente já é privilegiado, tá? Um cara que pode sair, ir num restaurante, pode ir no mercado, comprar tudo que precisa para dentro de casa, o básico ele tem, comprar papel higiênico, carne, arroz, feijão, macarrão, produto de limpeza. Esse cara ficar chorando me dá uma raiva, velho. E eu vejo, às vezes, uns conhecidos meus, tem um negocinho, não sei o quê. É a choradeira, cara. A choradeira, bicho. Eu não suporto esse vitimismo, principalmente de gente que é muito privilegiada. Você não sofre preconceito porra nenhuma. Existe um discurso que é sim belicoso contra os bilionários brasileiros e que ele tem um fundamento. O fundamento é a história desse país que explica o porquê de uma grande parte da sociedade não tancar bilionários. Ô, Helder, isso explica, exatamente, isso explica porque existe um modelo de sociabilidade no qual a infinita maioria da população se fode para pessoas como ela gozarem. Então assim, é inacreditável, porque veja, uma situação como essa aí se produz porque ela quer mostrar sofisticação, cultura, eloquência, que ela está preocupada com coisas que transcendem a materialidade do mundinho mundano, ok, eu entendo isso, mas o efeito que isso exerce é diametralmente oposto. Porque você passa como uma alucinada
que tá falando merda pra um caralho, porque no limite você não entende como o mundo no qual você habita funciona, porque não é possível, mano. Não é possível você se botar na frente de uma câmera, Helder, e falar, mó mancada. Porra, eu sou hostilizado com frequência quando eu chego. Mas quando? Quando você chega no Catarina, aqui, aeroporto particular de jatinho. Sabe? Você acha que é fácil, meu irmão? Ficar voando de jatinho pra cima e pra baixo, frequentando as altas festas e comendo tudo do bom e do melhor e o cara. Mano, você vai querer sustentar essa posição publicamente? É muito frágil isso, entende? Então, é muito louco, velho. Que sequer ela se permita se colocar nessa aí de dizer, não é fácil ser bilionário. No mais, é óbvio que a gente odeia bilionário. Todo mundo tem que trabalhar pra caralho, acordando 6 horas da manhã, se fudendo, rodando Uber do jornalismo e o caralho pra manter a cabeça fora da água, enquanto esse é um sistema que opera para, sobretudo, manter essas pessoas, é óbvio. Agora, você é parte, é por isso que mano. Não, falar que sofre preconceito é dureza, né, Não, é dureza. Porque, velho, assim, a pessoa dá um pequeno salto financeiro na vida dela, ela já percebe que as coisas começam a ficar mais fáceis. É normal, o jogo fica mais fácil, cara. Quando você vai dando pequenos saltos, né? Você um patamar financeiro e tudo mais. Quem é milionário, cara, vai se preocupar com o quê, mano? Com o que essas pessoas se preocupam com a Legião? Aí é aquela velha máxima, né? Quem não tem problema tem que ficar inventando problema para ter. É o que ela acabou de fazer. Ela não tem problema, tenho certeza que não. Então, quem não tem problema tem que ficar inventando problema para ter. Tem gente que é assim, velho, né? Vai lá no podcast e fala uma dessa para ganhar chapisco de todo mundo nas redes sociais. Que tristeza. Se vocês choraram, compartilhem, tá? Gustavo Novaes, esse Pop 11 não é sobre diva pop, etc. Por que estão falando sobre isso? O Luiz sempre comenta que a direita se infiltra bem entre os influencers de game, pop, e de repente estão eles falando de política. Como o pessoal comenta lá no Twitter, fala de famoso, né? Silvia Cobelo, faltam mais da metade dos likes, vamos lá, vamos, seus preguiçosos, like. Raimundo Lousada Júnior, todo capitão do mato sabe que é odiado. Qual o choro dela? João, capitalismo é o primeiro exemplo de pirâmide. Só tem um bilionário se houver milhares de miseráveis. É exatamente isso. Justo. Henrico, Tomazetti, Eat the Rich. Lennon M, a elite dona máxima brasileira é a pior do mundo. Elson do Cafezinho. Toda vez que ouço esse papinho de me agradeçam porque gera empregos, perco 15 dias de vida. Foda. Não, dá dor de cabeça, cara. Dá vontade de pegar a porra do paracetamol e falar, continua falando aí. Tá latejando a porra da minha cabeça, eu não tô mais, sabe? Puta que pariu. Sim. Exatamente. Tá latejando, não dá, né? Não dá pra você ouvir um negócio desse sem ficar possesso. Catatal, você não pode desejar que o outro não tenha. Fora da câmera, tem empregada indo até pra Disney, aeroporto já foi melhor. Olha esse povo pobre, olha o filho do porteiro indo pra faculdade. Os primeiros a desejarem que o outro não tenha é a classe dominante. Eles não querem que a gente tenha acesso, eles não querem que os filhos deles estejam igualados aos nossos. Isso é evidente, por isso que eles criam tantos espaços exclusivos para não se misturar. Tá? Quando começa a ficar muito popular, eles começam a criar um espaço exclusivo para sair e não se misturar. Antigamente você via o filho do bilionário indo, sei lá, no Colégio Marista, Calejão. Ia pro Colégio Marista, tá ligado? Ia pro Bandeirantes. Aí começou a ter um salto na classe média, nos anos 2000 e tal, e o cara mais classe média começou a acessar, o cara ali da Vila Mariana, jornalista, não sei o quê. Opa, a gente precisa criar um espaço mais exclusivo do que esse aqui. Aí você cria, né? Você mora num prédio bacana na Avenida São Luís, aqui no centro, onde o Supla mora até hoje. Você mora na Consolação. Daqui a pouco começa a chegar, né, um cara que era do Belém, que era do Cambuci. Tipo, você começa a falar, opa, preciso criar um espaço mais exclusivo para mim. Vou pro condomínio, vou para outro lugar. É isso, cara. O primeiro a não querer que quem veio de outras origens acesse os mesmos bens, serviços, experiências que vocês, são os mais ricos. Tanto que eles vivem de criar espaço exclusivo quando o espaço se populariza. Isso é natural na história dos ricos no Brasil.
Olha só essa matéria aqui que saiu agora há pouco. O IBGE mostrou que o home office já é realidade para 14,7 milhões de brasileiros. Mais comum entre mulheres, inclusive. 1 em cada 5 mulheres que trabalham de casa. E entre os homens é 1 em cada 6. Ou seja, o número de pessoas que trabalham em casa só cresce. E o mais curioso é que tem gente de tudo quanto é área trabalhando assim. Tem quem trabalha com vendas, com prestação de serviço, gente que continua atuando na própria profissão e até quem está ganhando bem com plataformas como Mercado Livre, Magalu e Amazon. Para você ter uma ideia, as vendas online sem estoque já movimentaram mais de 100 milhões de reais só no primeiro semestre de 2025. Então sim, tem muita gente mudando de vida e trabalhando 100% de casa. Agora, se você também quer aprender uma profissão que te permita trabalhar de casa, vale muito a pena conhecer a Escola de Negócios Digitais. O link está aqui embaixo do vídeo, é o primeiro da descrição. Quando você clicar, vai abrir uma conversa com o Clayson. Fala que você quer entender como funciona e ele vai te liberar um treinamento gratuito de 3 aulas. E calma, não é tigrinho, não é bet, não é curso de vender curso. É trabalho sério, honesto, para quem realmente quer mudar de vida. Tem oportunidades em várias áreas. Vendas, serviços, marketing e até profissões que você já domina. Só precisa aprender a adaptar para o mundo digital. E se você já tem uma profissão tradicional e quer migrar para o home office, essa pode ser sua chance. Imagina poder trabalhar de casa, definir seus próprios horários, sem trânsito, sem escala 6x1 e ainda ganhar bem por isso. Ah, e olha esse depoimento que apareceu outro dia. Eu trabalho em home office desde 2022. Hoje sou nômade digital, caminho sem volta. Tá vendo? Quem começa não quer mais parar. Enfim, é isso. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua audiência e também a sua paciência.